Muito bem, vamos continuar resolvendo exercícios sobre conservação da quantidade de movimento. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física. Esse vídeo aqui é a continuação do vídeo anterior sobre resolução, sobre conservação da quantidade de movimento. Nós resolvemos no último vídeo até o exercício 2, vamos concluir agora. O exercício que nós vamos abordar agora exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de calma na hora de resolver os cálculos, então resolvi dividir para ficar melhor organizado. De qualquer forma, o material com todos os exercícios, tudo que estiver sendo abordado aqui está na descrição do vídeo, fique à vontade, clique, acesse, para que você tenha contato, para que você acompanhe direitinho tudo que a gente está fazendo aqui, certo? Vamos lá então, vamos resolver o exercício 3 nesse momento. Exercício 3, que diz assim: um garoto brinca com seu barquinho de papel, tem uma massa de 30 gramas e está navegando sobre um pequeno lago. Muito bem. Em certo instante, ele coloca sobre o barquinho, sem tocá-lo, uma bolinha de isopor e percebe que o barquinho passa a andar com metade da sua velocidade. Metade da sua velocidade inicial. Seu irmão mais velho, que observava a brincadeira, resolve estimar a massa da bolinha de isopor com base na variação da velocidade do barquinho. Prezando efeitos relativos ao empuxo, ele conclui que a massa da bolinha é D. Muito bem. Então esse exercício aqui, ele é cheio de detalhes, tá? Não tem muitas informações numéricas, então só isso já são dois fatores que o tornam um pouco mais complexos, um pouco mais complicados do que a maior parte desses exercícios, tá? Então, vamos analisar com calma. Muito bem, então antes da gente sair fazendo conta, tenta imaginar o que está acontecendo. Aqui eu tentei fazer uma ilustração para representar o barquinho. Tá? Então aqui embaixo eu tenho representado o barquinho de papel do menino e aqui em cima tenho a bolinha de papel que ele vai jogar. Então o que vai acontecer? Qual que é a ideia aqui do problema? Nesse problema a gente tem um barquinho que já está andando, ele está passeando lá com uma determinada velocidade, ele não diz qual que é o valor. A gente sabe a massa desse barquinho, 30 gramas. A gente sabe que ele está lá navegando na brincadeira do garoto. Muito bem. Então o barquinho está andando, tal, tudo bem. De repente ele vai jogar uma bolinha de isopor, ele vai colocar uma bolinha de isopor aqui dentro. Quando ele coloca essa bolinha de isopor dentro do barquinho, o que vai acontecer? Os dois passam a se movimentar, só que os dois se movimentam em conjunto. A partir do momento que a bolinha de isopor caiu dentro do barquinho, os dois vão andando juntos. Ou seja, os dois vão andando como uma coisa só. Tá? E como consequência dos dois estarem andando agora juntos, com uma massa maior do que existia antes, afinal de contas, além da massa do barquinho, tem a massa da bola de isopor, a velocidade do barquinho cai pela metade. Ele passa a se movimentar de maneira mais lenta, mais devagar. Tá? Aqui, só um parênteses, uma analogia, é mais ou menos a situação inversa do que se vê, por exemplo, em algumas cenas de filme. Você tem uma perseguição, ou você tem um carro que está fugindo, está tentando andar com uma velocidade muito alta, só que ele tem muita coisa dentro do carro. Então, para poder aumentar a velocidade dele, eles começam a jogar as coisas de dentro do carro para o lado de fora. Para quê? Para a massa do carro diminuir e o carro conseguir andar com uma velocidade mais alta. Certo? Onde que está a consistência para esses dois exemplos? Né? Tanto do caso do barquinho quanto no caso do filme. Né? Qual que é a lógica por trás disso? Por que esse fenômeno acontece? Justamente porque, no caso do barquinho, né, que é o nosso problema aqui, a gente tem dois momentos. A gente tem um momento que o barquinho está navegando sem ninguém, só ele, e a partir de um determinado instante a gente tem um barquinho navegando com uma bolinha de isopor dentro. Né? Entre essas duas modificações, se a gente entender que o nosso sistema é composto por dois corpos, o barquinho e a bolinha, tá? E que as únicas forças que atuam nesse sistema são forças internas, ou seja, são forças entre eles, se você desconsiderar as forças externas a esse sistema, a gente tem justamente uma situação onde há conservação do momento linear, ou conservação da quantidade de movimento. E isso quer dizer, como a gente já viu, que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Mas o que é o antes e o que é o depois aqui? O antes é quando a gente tem somente o barquinho.
Tá? Essa é a situação anterior. E depois é quando a gente tem o barco e a bolinha de isopor navegando em conjunto. Tá? Inicialmente, a gente tem uma velocidade inicial, né? Na situação anterior, a gente tem o barco com uma velocidade inicial, que nós não sabemos o que é. E no final das contas, depois, né? Depois que os dois se unirem, né? Que o barquinho tiver com a bolinha de isopor por cima, o barquinho estiver carregando a bolinha de isopor, né? Vamos falar assim. Ele vai se movimentar com uma segunda velocidade. Mas essa velocidade, eu não sei quanto que é, mas eu sei que é a metade da velocidade inicial. A velocidade inicial dividido por 2. Tá? Então, essa que é a situação. É isso que nós estamos resolvendo. Tá? O que nós vamos fazer aqui? Separar a situação antes, o instante depois, calcular a quantidade de movimento antes, calcular a quantidade de movimento depois e igualar as duas para resolver o problema que ele está perguntando. Vamos fazer isso então. Vamos lá, o que eu conheço antes? Né? Eu sei a massa do barquinho, que é 30 gramas, tá? Ou 30 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Tá? Aqui nesse problema seria o análogo do exercício 1 que a gente resolveu. Né? O exercício 1 a gente resolveu sem converter a velocidade para metros por segundo, porque as alternativas apresentavam valores já em quilômetros por hora. Então seria mais interessante naquela situação manter a utilização do sistema fora do padrão internacional. Aqui é uma situação parecida. A massa do barquinho está dada em gramas, tá? E as alternativas que ele pergunta também são dadas em gramas. Então, você pode passar para quilograma, só que lembra que se você fizer esse caminho de ida, lá no finalzinho você tem que converter de volta para gramas. Tá? Então, a massa do barquinho é 30 gramas, que equivale a 30 vezes 10 a menos 3 quilogramas, tá? Mas você pode permanecer, você pode fazer a conta do valor em gramas aqui, tá? Inclusive, eu vou concluir a conta utilizando o valor em gramas, tá? Então, eu sei que a massa do barquinho é 30 gramas, e eu sei que a velocidade do barquinho, que eu vou chamar de velocidade inicial, é uma velocidade, aliás, eu vou chamar de velocidade antes, né? A velocidade antes do barquinho é uma velocidade v. Não sei quanto que ela vale, vou chamar simplesmente de v, certo? Muito bem. O que eu preciso fazer agora? Calcular a quantidade de movimento antes. E a quantidade de movimento antes é a massa vezes velocidade. Quanto que vale a massa? 30 gramas. E qual que é a velocidade antes? V. Ah, mas eu não sei o valor de V. Tudo bem, não tem problema. Você deixa esse valor anotado aqui. Vamos deixar esse valor registrado aqui, porque é ele que nós vamos utilizar na conclusão do nosso problema. O que a gente faz agora? Vamos calcular o momento ou a quantidade de movimento. Depois do quê? Depois que a bolinha de isopor é colocada dentro do barco. Então, depois que você coloca a bolinha de isopor dentro do barco, o conjunto é um só. Barco mais bolinha. Tá certo? Como os dois se movem em conjunto, então a massa do teu sistema depois é a massa, que é a massa da bolinha. Vou chamar isso aqui de Mzão. Pode ser de M mesmo. A massa do teu conjunto é a massa da bolinha mais a massa do papel, que é o que a gente já tinha. Ou seja, vai ser a massa da bolinha, que a gente não sabe quanto que é, mais os 30 gramas que a gente já tinha. Essa é a massa do teu sistema depois que você coloca a bolinha dentro do barquinho. Tá? E a velocidade? A velocidade depois não é a mesma velocidade que ele tinha antes. Ele não disse quanto que é, mas ele falou que é a metade da inicial. Se é a metade da inicial, e a inicial eu chamei de V, eu vou chamar essa daqui de V dividido por 2. Então, agora a gente procede para o cálculo. Né? Como que a gente calcula o momento depois? É a massa vezes a velocidade depois. Isso aqui vai ficar a massa, lembra dos parênteses, tá? Que é isso daqui, é a massa da bolinha mais a massa do barco. Tudo isso que multiplica a velocidade depois. Quem que é a velocidade depois? Metade da inicial. Então é isso. Aqui está a nossa quantidade de movimento segundo
segundo instante, ou seja, a quantidade de movimento depois. E agora, o que a gente faz? Conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Iguala a equação da esquerda com a equação da direita. Vou fazer isso. Muito bem, então temos aqui conservação da quantidade de movimento antes é 30 vezes V, quantidade de movimento depois é massa da bolinha mais 30, tudo isso multiplicado por V sobre 2. Agora a gente iguala, termina a conta. Vai ficar 30 vezes V é igual a massa da bolinha mais 30, tudo isso multiplicado por V dividido por 2. E agora, como é que se resolve? Olha só, V do lado da esquerda, V do lado da direita, as velocidades são iguais, você pode cancelar. Tá? Rigorosamente falando, você pode pegar o V que está de um lado e passar dividindo para o outro. Vai cancelar também, V dividido por V vai dar 1. Então ele some da nossa equação. Sobra quem? 30 é igual a MB mais 30, tudo isso dividido ou multiplicado por 1 meio, né? Vamos lembrar que V dividido por V dá 1, então sobra 1 dividido por 2. Esse 2 está no denominador, posso passar para o lado de lá multiplicando, então vai ficar 2 vezes 30 é igual a MB mais 30. E agora eu não preciso mais dos parênteses, né? Posso retirar os parênteses daqui. 2 vezes 30 vai dar 60. 60 é igual a massa da bolinha mais 30. Aqui eu acho que ficou fácil já. Já dá para enxergar o que vai acontecer, né? Vou trazer aqui para o lado. Então vai ficar 60 menos 30 é igual a massa da bolinha. Então, a massa da bolinha 30 gramas. Daí, resolvido o valor. Alternativa correta, letra D. Quarto exercício diz assim: imagine a seguinte situação. O cachorro corre e pula para dentro de um pequeno trenó, até então parado, caindo nos braços da sua dona. Em consequência, o trenó começa a se movimentar. Então, antes de continuar a ler e até fazer qualquer outra, saber outra informação do problema, perceba que este exercício aqui é exatamente o inverso do exercício anterior, do exercício do barquinho. Por quê? Porque no exercício do barquinho, o barco já estava em movimento, barquinho de papel, né? Estava com uma determinada velocidade quando um outro objeto é colocado dentro dele e faz com que a velocidade do conjunto diminua. Aqui é o contrário. Aqui a gente tem um objeto, que no caso é um trenó, tá? Com velocidade igual a 0. E por causa de um cachorro, um objeto externo, né? Vamos falar assim. O cachorro que veio correndo com uma velocidade diferente de 0, subiu no trenó e os dois agora passam a se movimentar. O trenó que estava em repouso passa ao movimento, o cachorro que estava em movimento continua em movimento, porém com uma velocidade diferente do que ele tinha anteriormente. Tá? Então, só para poder começar a ficar habituado, prestando atenção e começar a habituar a ver que tem essas semelhanças nos problemas que a gente está abordando. A essência de resolução, a lógica que você usa para resolver é a mesma em muitos deles. Então, começa a perceber esse tipo de semelhança. Bom, continuando a leitura aqui, então a gente tem os seguintes dados. A massa do cachorro, 10 kg. Massa do cachorro, 10 kg. A massa do trenó mais a dona do cachorro, 90 kg. A velocidade horizontal do cachorro. A velocidade horizontal do cachorro imediatamente antes de ser seguro por sua dona é 18 km por hora. Então, a gente tinha o cachorro a 18 km por hora, ele vai ser seguro pela dona dentro do trenó e o trenó, a dona e o cachorro vai todo mundo se movimentar com uma outra velocidade. Um único corpo, um único objeto. Todo mundo se movimentando junto. Desprezando-se o atrito, isso aqui é outra informação importante, né? Desprezando-se o atrito entre o trenó e o gelo, determine a velocidade horizontal. Velocidade horizontal de quem? Do sistema. Trenó mais moça mais o cachorro, porque está todo mundo andando junto. Imediatamente após o cachorro ter caído nos braços da sua dona. Qual que é a ideia? Escrever as informações antes do cachorro pular, as informações depois do cachorro ter entrado no trenó, né, e a dona ter segurado ele,
fazer a quantidade de movimento do sistema antes, a quantidade de movimento do sistema depois e igualar os dois. Por que a gente vai fazer isso? Porque nesse caso, o nosso sistema, que é a trenó, a moça e o cachorro, só nesse evento, o cachorro pulou dentro do trenó, nesse caso, a gente vai desconsiderar as interações externas. Não existe força externa relevante neste problema. A gente pode desprezar. E a gente já viu que quando a gente despreza, quando a gente pode desconsiderar as forças externas de um problema, quando só atuam forças internas, a quantidade de movimento do seu sistema permanece exatamente a mesma. Tá? Então vamos lá, vamos organizar as coisas aqui. Muito bem, então olhando o enunciado, o que nós temos de informação? Antes, o que é antes aqui? Antes do salto do cachorro, né? Antes do cachorro de fato cair nos braços da sua dona, o trenó. A massa do cachorro, 10 kg. A massa do trenó mais a da moça, que eu estou chamando de MT. Tá? Massa do trenó. Sabemos que não é só o trenó, é o trenó mais a moça, mas é só por uma questão de clareza na hora de anotar os valores. Tá? A massa do trenó está aqui, 90 kg, que é o trenó mais a moça. O cachorro está inicialmente a 18 km por hora, e nós já vamos passar isso aqui para metros por segundo. Como que faz isso? Divide por 3,6. Dividindo isso aqui por 3,6, você pode fazer divisão direta, tá? Mas eu prefiro fazer a estratégia de multiplicar em cima e embaixo por 10, né? Porque eu elimino a vírgula aqui, fico com 36 no denominador. 8 vezes 10 dá 180. E agora é só dividir, né? Então a gente pode simplificar. 3 vezes 6 vezes 10, dividido por 6 vezes 6, corto 6. 6 dividido por 3 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Então isso aqui vai dar 5 metros por segundo. Se você não quiser fazer toda essa continha aqui, fica à vontade, tá? Você pode fazer separado. Tá? Então eu já vou colocar, só por uma questão de espaço, eu vou colocar a nossa resposta aqui, ó. E a velocidade inicial, a velocidade antes do trenó é 0. Está ali anotado. Certo? Está aqui. 0. Muito bem. Quantidade de movimento antes. O que é a quantidade de movimento antes? É a soma da quantidade de movimento do cachorro com a quantidade de movimento do trenó. Vamos fazer o cálculo. Como que faz isso? A quantidade de movimento do cachorro é a massa do cachorro vezes a velocidade que ele possui. E a quantidade de movimento do trenó é a massa do trenó, com a moça, multiplicado pela velocidade que ele possui. Antes, né? Substituindo os valores, então, nós temos massa do cachorro 10, velocidade do cachorro em metros por segundo 5, massa do trenó 90, velocidade do trenó 0, 90 vezes 0, já sabemos que essa parcela vai zerar. 10 vezes 5 dá 50, então a quantidade de movimento antes é 50 kg vezes metros por segundo. Está aqui. Esse é o que antes. Vamos agora escrever os valores depois, ou seja, depois do salto, depois que o cachorro já está feliz no colo de sua dona no trenó. A massa do cachorro 10 kg. A massa do trenó mais a moça 90 kg. Só que agora, tanto a velocidade do cachorro quanto a velocidade do trenó, eu não sei qual que é. Tá? Mas eu sei que eles vão se movimentar em conjunto. Se vai todo mundo se movimentar em conjunto, com certeza eu sei que a velocidade do cachorro e do trenó vão ser exatamente a mesma. Porque eles estão todos juntos. Está todo mundo bonitinho, grudadinho, abraçadinho, junto, se movimentando. Então, eu não sei quanto que é a velocidade do cachorro depois, eu não sei quanto que é a velocidade do trenó depois, mas eu sei que eles vão ter a mesma velocidade. Tá? Então, como que eu vou fazer esse cálculo aqui agora? Calcular o movimento, a quantidade de movimento depois, vai ser a quantidade de movimento do cachorro, somado com a quantidade de movimento do trenó, da moça do trenó. Né? Como que eu faço isso? Quantidade de movimento depois vai ser a massa do cachorro vezes a velocidade que ele possui, mais a massa do trenó vezes a velocidade do trenó.
eu não sei quanto que é. Aqui eu quero deixar uma coisa clara, tá? Uma pausa aqui, rapidinho. Uma observação importante nesse momento do exercício, tá? Alguém poderia se perguntar nesse momento, poxa, mas eu não poderia fazer igual no exercício da bolinha lá, do barco, que eu somo a massa que eu somei a massa do barco com a massa da bolinha de isopor para fazer a conta do momento depois? Eu não poderia fazer isso aqui? Pode. Você pode. Na verdade, é o que você vai fazer, né? Porque se o cachorro e o trenó e a moça estão se movimentando como um conjunto, como uma coisa só, você pode entender que a massa do teu sistema depois é a soma dessas massas aqui, que todo mundo se movimenta com a mesma velocidade. Então sim, você pode fazer isso, tá? E por que eu não fiz? Porque eu quis, neste exemplo, eu quis separar os dois corpos, a quantidade de movimento dos dois corpos. Eu quis fazer isso separado. Mas olha aqui, ó, matematicamente, se os dois estão se movimentando com a mesma velocidade, olha só, massa do cachorro vezes V, massa do trenó vezes o mesmo V, eu posso colocar essa velocidade aqui, ó, em evidência, tá? Então, quando eu coloco essa velocidade em evidência, como que a minha expressão fica? Fica exatamente massa do cachorro mais a massa do trenó, tudo isso multiplicado pela velocidade V. Então, veja que você pode já interpretar o teu problema já dessa maneira, você já pode vir direto para cá. Mas se você quiser fazer com calma, separadamente, cada corpo do teu sistema individualmente, você pode fazer que você vai chegar na mesma conclusão. Lembra só de interpretar com muito cuidado o que você está fazendo, tá? Então, continuando a nossa conta aqui, a quantidade de movimento depois vai ser a massa do cachorro 10 kg, a da pessoa dentro do trenó 90, e a velocidade continua sendo V. Então, a quantidade de movimento depois é 100 vezes V. O que a gente faz agora para concluir o exercício? Conservação da quantidade de movimento, ou seja, o que antes é igual ao que depois. Então, 50 é igual a 100 vezes V, e a gente faz o cálculo aqui agora. Então, concluindo a nossa conta aqui, vai ficar 50 igual a 100 da velocidade V. Se eu quero ver o 100 está multiplicando, posso passar o 100 dividindo para o outro lado. Então vai ficar 50 dividido por 100 é igual a V, ou seja, a velocidade do conjunto. E a gente divide, né? Corta o zero. Vai ser 5 dividido por 10, que é 1 dividido por 2. Então, a velocidade é 0,5 metros por segundo. Vamos lembrar, tá, que esse resultado aqui, ó, é em metros por segundo. Como é que eu sei que isso aqui está em metros por segundo? Porque lá atrás, no início do meu problema, eu fiz a conversão da velocidade do cachorro de quilômetros por hora para metros por segundo. O enunciado do exercício não me exigiu qual o sistema de unidades que eu devo utilizar. Então, eu resolvi utilizar o sistema internacional por conveniência. Por conveniência, ele serve justamente para facilitar a nossa vida neste sentido, nesse tipo de situação. Correto? Observação final aqui também. Se você quiser a resposta em quilômetros por hora, você pode fazer o caminho de volta. Multiplique isso aqui por 3,6. Você vai encontrar isso aqui em quilômetros por hora também. Certo? Muito bem, estimados colegas. É isso. A gente encerra aqui a correção dos exercícios a respeito de conservação da quantidade de movimento. Espero que tenha ficado claro. Lembre-se sempre, né, quando você for fazer o exercício, de fazer com muita atenção, ler com muito cuidado, interpretar com muito cuidado o enunciado desses problemas, tá? Fazer uma ilustração, tenta entender o que está acontecendo, para depois você colocar nas contas. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e cuide-se bem.